Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão se conectando aí ao webinar. A gente vai pedir só mais um minuto para as pessoas se conectarem e a gente já inicia o nosso bate-papo de hoje. Temos o chat, então se vocês também quiserem dar uma sinalização que estão ouvindo bem, vocês podem interagir por lá também. Obrigado às pessoas que confirmaram. Estou vendo que vocês estão colocando aqui boa tarde. Então, muito boa tarde a todos. Se quiserem também colocar a cidade de onde vocês estão assistindo esse webinar. Estou vendo aí que tem gente de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Marília. Ricardo confirmou que está ouvindo bem. Tem gente de Americana, Campinas, Rio de Janeiro. Já começaremos aí em alguns segundos, tá? Vamos começar então? Bom, primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui com o Fernando Mantovani. Já apresento o Fernando para quem ainda não o conhece. Estamos aqui para falar, né, de dicas para você fazer uma boa entrevista de emprego. Esse webinar, ele é o segundo webinar de uma série de webinars que a gente está fazendo aí com o tema, né, entrevista de emprego, currículo, carreira. Mas antes da gente começar, eu acredito que muitos de vocês já conheçam, né, a Robert Half, mas vale a pena aí mencionar que a Robert Half, ou relembrar que a Robert Half é uma empresa que foi fundada em 1948 nos Estados Unidos e atua no Brasil desde 2007. Nós somos uma empresa de soluções em talentos e a gente atua em duas frentes. A primeira delas é o recrutamento permanente, que é aquela contratação tradicional que muitos conhecem, aquele contrato por prazo indeterminado. Nessa situação, empresas de todos os portes nos contratam para que a gente possa encontrar o profissional ideal para uma determinada vaga que a empresa tem aberta. A segunda frente que a gente atua é a parte de projetos. É onde, dependendo da necessidade da empresa, a gente aloca um profissional para o prazo determinado para apoiar um projeto, como, por exemplo, uma implementação de sistema, algum pico de demanda, alguma ausência por prazo determinado de um departamento. Então, essa parte de projetos a gente pode alocar profissionais em departamentos financeiros, no departamento contábil, RH, até mesmo jurídico, dentre outros. Falando um pouco dos escritórios aqui do Brasil, nós estamos localizados fisicamente, né, temos operação em 8 cidades. São elas Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo, São Paulo e a última que a gente abriu recentemente, a cidade de Recife. Com isso, a gente espera estar cada vez mais próximo de vocês e poder apoiar as empresas de cada vez mais cidades aqui no Brasil. Além disso, a gente tem uma empresa irmã, que é a Protivity, que pertence ao grupo Robert Half, e a Protivity é uma consultoria especializada em gestão de riscos, compliance, ESG, cibersegurança, privacidade e auditoria interna, dentre outras áreas. Tá? Então essa é a apresentação da Robert Half. A gente também conquistou ao longo dessa trajetória, tanto nos Estados Unidos, em alguns países, inclusive no Brasil, alguns reconhecimentos dados pelo mercado que estão listados aqui abaixo. Falando da trilha do conhecimento, então hoje a gente está aqui para ouvir o segundo
assistir, né, conversar sobre o tema Dicas para fazer uma boa entrevista. Esse é o segundo webinar da série, de 4 webinars. O primeiro aconteceu no mês passado, que era como chamar a atenção de um headhunter. Para quem perdeu esse webinar, daqui a pouco eu já falo aonde ele foi gravado, você pode então escutar novamente. Ou escutar se você tenha perdido, se você tiver perdido. O próximo webinar vai acontecer em julho, vai falar um pouco de networking e como que você pode usar o networking para aumentar a sua empregabilidade. Em agosto a gente fecha esse ciclo com o quarto webinar, que é como fazer um planejamento de carreira. Tá? Comigo então hoje estou com o Fernando Opa, deixa eu voltar aqui a tela. Comigo hoje estou com o Fernando Mantovani. O Fernando ele é graduado em engenharia metalúrgica pela Poli. Ele teve passagens por empresas como Alcoa, Mercedes-Benz do Brasil e Primícia. Ele atua na área de recrutamento desde 2005 e hoje ocupa a cadeira de diretor-geral da Robert Half para a América do Sul. O Fernando ele gosta muito de produzir conteúdo, né? Então ele tem um blog na Exame, onde ele semanalmente coloca artigos sobre carreira, sobre gestão. E além disso, ele é autor de um livro, que é o Para quem está na chuva e não quer se molhar, como fazer da carreira dos sonhos uma realidade. Então, o Fernando, sendo especialista em carreira, tem esse livro que, por sinal, falando de carreira, é o tema do último webinar que a gente vai ter dessa série. Então, fiquem antenados aí nos conteúdos que são produzidos tanto no nosso site, no LinkedIn, quanto no blog da Exame. Após essas introduções, só queria também avisar que eu sou o Alex Arima, gerente de marketing aqui da Robert Half, e vou apoiar o Fernando aqui no webinar de hoje. Agora sim, então, após essas introduções, vamos direto para o nosso conteúdo. Lembrando que, na primeira parte, a gente vai falar um pouco o Fernando vai falar como dar algumas dicas, mas a gente tem um espaço reservado no final, um grande espaço, inclusive, para vocês fazerem as perguntas. Então, se vocês quiserem, vocês já podem escrever as perguntas aqui no chat, para a gente procurar responder essas perguntas, principalmente aí no final do webinar. Tá? Então, vamos fazer a apresentação bem sucinta, para que a gente possa ir para a parte interessante, que são as perguntas de vocês. Quem também gostar e tiver o hábito de ouvir podcasts, esse webinar ele também vai virar um podcast que vai estar disponível nas principais plataformas de podcasts. Então, é só procurar por Robert Half Talks, por exemplo, lá no Spotify. Falei demais, agora eu passo a palavra para o Fernando, então, para ver quais as dicas que a gente vai poder aprender hoje sobre como fazer uma boa entrevista. Obrigado, Arima. Boa tarde aí para todo mundo. Boa noite ou bom dia. Hoje é tudo muito remoto, então vai saber onde cada um está aí. O objetivo aqui, moçada, eu não queria fazer uma coisa muito formal, não sou muito desse estilo. Não preciso necessariamente seguir um roteiro, não me agrada, na verdade, seguir um roteiro. Eu queria poder muito mais trocar informações, falar um pouco sobre essa parte do processo de seleção que são as entrevistas. A gente já falou um pouco no webinar passado, sobre como chamar a atenção do headhunter, como montar seu currículo, seu perfil no LinkedIn e por aí vai. E nos próximos dois, falar sobre outros dois temas. O objetivo de novo, que a gente traga um pouco de conhecimento. Na verdade, o conhecimento com muito cuidado a palavra. Não é que a gente tenha a teoria absoluta sobre o assunto. Na verdade, somos expostos há muito tempo a um volume muito grande de informações e de contato com o mercado. E esse conteúdo, digamos assim, essas informações, elas vão se repetindo e a gente vai observando tendências. Então, o objetivo aqui é tentar dividir um pouco do que a gente vê no mercado de trabalho. Não é uma verdade absoluta, também não é exatamente a nossa opinião, mas é o que a gente vê acontecendo na prática.
como a busca por uma oportunidade de emprego, uma entrevista de trabalho é uma coisa prática, o objetivo aqui é tentar dar dicas de coisas mais práticas que acontecem. Mais uma vez, fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Se não conseguirem aqui no futuro, fiquem à vontade para me procurar no LinkedIn, meu perfil está lá disponível. Não fica nenhuma pergunta sem resposta. Meu e-mail no final vai estar aqui, mas é fernando.mantovani@roberf.com.br. Enfim, o objetivo da RoberF sempre foi ajudar as pessoas. Esse é o nosso principal propósito. Então, onde a gente puder ajudar, a gente tenta ajudar. Mas a gente é um meio, não é o fim. Na verdade, o que a gente é uma interface entre alguém querendo contratar, que naquele momento da carreira é um cliente, e alguém em busca de uma nova oportunidade, que naquele momento é um candidato. Essas posições são dinâmicas, elas mudam com o passar do tempo aí dos anos. Então é uma fotografia daquele momento. Mudar de emprego não é uma coisa que acontece todo dia, então acho que a primeira coisa é normal a gente se sentir enferrujado, às vezes, quando vai participar de um processo de seleção. E a melhor forma de se preparar para um processo de seleção é efetivamente treinar para ele. Não estou falando de autoajuda, não estou falando de nada cósmico, mas efetivamente tudo na vida se aperfeiçoa com a prática. Então, ir para uma entrevista despreparado talvez seja um primeiro grande equívoco de qualquer profissional. A gente não faz nada sem se planejar. Para ir no supermercado, você deveria fazer uma lista. Nem que seja na cabeça, você sabe o que você está fazendo. Quando você você vai sair de casa, você vê se você está com o celular, a carteira, a chave do carro, ou você vai usar um meio de transporte público, você sabe qual você vai pegar, para onde você vai, quanto tempo mais ou menos isso vai demorar. Um processo de seleção, um processo de entrevista, a busca por uma oportunidade deveria seguir um planejamento mínimo. E às vezes o que a gente nota é que os profissionais chegam para as entrevistas como se fosse um evento qualquer. As pessoas mudam de emprego meia dúzia de vezes, 10 vezes na vida. Se a carreira tem aí seus 40, 50 anos de duração, isso acontece em média a cada 4 ou 5 anos. Então não é um evento corriqueiro, né? E quando não é um evento que a gente está acostumado, a gente tem que, de novo, se preparar. Eu começaria pelo básico, né? Eu vou para uma entrevista, muito bem. Onde vai ser essa entrevista? Ela é física? Ela é presencial? Se ela é presencial, tem que tomar alguns cuidados, né? Quanto tempo eu vou levar para chegar? Eu conheço a região, eu sei o endereço, eu sei que transporte público eu vou pegar, onde eu vou parar meu carro. Na recepção da empresa que eu vou fazer essa entrevista, existe algum procedimento de segurança que precisa ser feito que vai tomar meu tempo, eu não vou conseguir acessar diretamente? Preciso estar usando máscara? Não preciso estar usando máscara? Qual é o código de vestimenta dessa empresa? É mais formal, menos formal? A gente sempre sugere estar um degrau de formalidade acima do entrevistador, né? Nunca abaixo, ou seja, evitar o excesso de informalidade pode evitar surpresas desagradáveis, né? Seria desagradável chegar para uma entrevista em que quem lhe convidou está mais bem vestido do que você. Normalmente não é muito legal. Então tem regras de etiqueta simples nesse sentido, né? Procurar pesquisar um pouco sobre o ambiente da empresa ajuda. E são coisas que a gente já viu, tá? Por isso que eu estou falando. Algumas vezes eu entrevistei profissionais que tinham um perfume tão forte que eu já não conseguia, eu queria acabar a entrevista, porque eu não conseguia ficar na sala. Eu já não sabia mais o que estava sendo dito, eu já estava tonto, eu queria mais era sair dali. Então, para uma entrevista presencial, cuidados como esses são importantes. E numa entrevista em vídeo, a vestimenta também é importante. Cuidado, né? Falar, vou fazer uma entrevista vestido da cintura para cima. Você não sabe o que pode acontecer. Né? Então é bom a gente tratar a coisa como ela deve ser tratada para evitar surpresas desagradáveis e perder oportunidades de um processo de seleção que não precisa ser perdida. Então essas são regras básicas. Normalmente a gente sugere que as mulheres cubram os ombros, evitem decotes muito acentuados. Em entrevistas presenciais,
nada acima do joelho é recomendado, preferência por calça. E os homens, uma camisa social, uma camisa polo, dependendo da empresa, aí, uma calça, e a vida segue. Agora, esse é a primeira impressão, né? Segundo momento, para entrevistas presenciais ou mesmo para entrevista virtual, é interessante ter uma cópia do currículo à mão. Às vezes o entrevistador cometeu um equívoco, se atrapalhou, não custa nada ter um currículo. Ah, mas eu tenho meu perfil no LinkedIn. Não é a mesma coisa, eu sugiro sempre ter um currículo. Faz diferença. E se você tiver fluência em algum outro idioma que não o português, ter o currículo nesse idioma não é de todo mal. Obviamente, a preferência vai ser sempre pelo inglês como segundo idioma. Ok, o que mais eu posso fazer? Quem você vai entrevistar? Quem vai te entrevistar? Entrar no LinkedIn e tentar conhecer essa pessoa, a carreira dessa pessoa é interessante. Com essas informações do profissional que vai te entrevistar, às vezes você pode buscar experiências comuns, uma oportunidade de criar um rapport, né, criar um vínculo com essa pessoa, entender um pouco a carreira dela, entender a linha de raciocínio dessa pessoa e talvez os exemplos que podem ser citados congruentes àquilo que a pessoa tá familiarizada e por aí vai. Da mesma forma, a empresa. Uma vez eu lembro, há muitos anos atrás, eu fui visitar um cliente e a marca me parecia conhecida. E na hora de dar um exemplo, eu dei um exemplo. E eu dei um exemplo de uma transportadora que levava o mesmo nome dessa indústria, que era a química. Foi extremamente desagradável, né? Não tem desculpa para isso. Você gagueja, blá, 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 o IP foi, né? Foi. Não deu muito certo a visita. Estudar sobre a empresa, entender um pouco a história dessa empresa, entender o que ela faz minimamente, dar uma olhada em notícias recentes, são informações relevantes para você sair bem na entrevista e também para você saber onde você está entrando, né? Onde estou indo, né? Quando você sabe de uma entrevista que você vai participar, e você entende para a área que você está fazendo a entrevista, é importante você revisitar, e se é uma entrevista virtual, você pode ter notas ao seu lado para te suportar. Se for uma entrevista presencial, isso é menos delicado, mas treinar, repassar pela cabeça esse discurso é importante. Que pontos você deve abordar? Quais são os pontos que você não poderia deixar de falar das suas experiências? Treinar um pouco esse discurso, não para ser uma coisa mecânica, mas para que você não esqueça essa informação. Porque ela é relevante para aquele processo de seleção. Depois sair da entrevista, puxa, eu devia ter dito aquilo e não falei, hein? Que bobagem. Então, eu acho que é importante dar essa treinada. Uma outra questão, se você tiver a oportunidade de contar essa história para alguém de confiança, também é relevante. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está sendo didático quando não está. Comunicação é um negócio muito complicado. Eu falo A e você entende B. O meu A é com letra minúscula, você entende B maiúsculo. Então, isso é muito complicado. Então, se a gente puder explicar para uma pessoa que às vezes conhece pouco essa nossa história, é bem interessante, porque a gente vai entender a nossa capacidade de comunicação, como essa didática está fluindo. Isso pode ajudar. É também importante ter algumas perguntas na manga. Uma boa entrevista, normalmente o entrevistador mais experiente, ele dá a oportunidade de fazer perguntas no final da entrevista. Pode ser que você tenha perguntas sobre o processo de seleção, pode fazer. Não é muito agradável fazer uma pergunta direta sobre remuneração, pelo menos na primeira entrevista, não sugiro. Pode soar indelicado para o entrevistador. Mais perguntas sobre a empresa, sobre a estratégia da empresa, porque a posição está em aberto, que perfil está sendo buscado, quais são os desafios dos próximos anos que a empresa está passando, essa posição, por que não existe um candidato interno. São perguntas inteligentes, interessantes, que podem ser feitas e que mostram também que você está minimamente preparado. Acho que esse é o conjunto da obra. Não é querer ser mais real que a realeza, não é querer ser a pessoa mais inteligente da sala também, porque isso não é muito legal,
mas é estar preparado, tá? Acho que sobre preparação, acho que é isso. Arima, se você puder passar. Tá. Depois a gente vai voltar nas perguntas. Você quer fazer alguma coisa agora? Eu só queria comentar, fazer só um comentário em relação aos equipamentos, né? Porque a entrevista não é uma atividade assim que você está 100% confortável, né? É um momento que você está lá tenso, é uma situação incomum, você tem que dar o melhor de si. E você não ter o equipamento adequado ou você não ter testado a sua internet pode ser alguma coisa que vá te distrair, né? Então, assim, é aquela questão, né? Vamos testar os equipamentos antes, até aproveitando o que o Fernando falou, né? Testa com alguém que possa até te ajudar no conteúdo dessa entrevista, né? Vamos passar um videozinho aqui para o pessoal ver o que pode acontecer, já que a gente falou de equipamento, né? Entrevistas virtuais, o que pode dar errado? Vou dar o play aqui, a gente já volta. Hey, babe. Hey, don't you have a job interview? Like in 30 seconds? 20 seconds, actually. Well, shouldn't you be driving in a time machine? Oh, no, it's cool. We're video conferencing it. I am good to go. Okay, but shouldn't you wear pants? Nope. It's waist up. Yeah, but... Baby, please. They're for luck. That, sir, is why I would be an awesome choice. Well, I do like your confidence. Deu uma travada? Now, a few questions. Yes. When was the last time you did laundry? What? Your laundry. I can see it right there. Oh. And the beer poster. Interesting background choice. I was really focusing on this. Is that a unicorn body pillow? Oh god, no, that was a gag gift. I have stupid friends. You weren't supposed to see that. Or that. Rocket ship undies. Like a 5-year-old would wear. They still fit me. Lucky, right? Algum comentário aqui, Fernando, sobre Não, acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Acho que precisa tomar cuidado. Acho que sempre, diferente do que a gente começou aqui o webinar, a pontualidade é importante. Então, entrar na sala uns 5 minutinhos antes. Às vezes a internet pode dar problema de conexão, isso não é um drama, acontece. Se possível, ter uma segunda fonte para acessar a entrevista legal. Se não estiver funcionando, não está sob seu controle. Você pode sugerir continuar em outro horário, fazer uma entrevista por telefone. A finalização por telefone é sempre uma alternativa. Ou ver o que o entrevistador quer fazer. Às vezes tem coisa que a gente não tem controle, né? Vestimenta, como eu falei, a gente devia estar preparado como para uma entrevista presencial. Fundo de tela, a gente sugere coisas neutras, né? Que não chamem mais a entrevistador, não chamem mais a atenção do entrevistador do que você falando, né? Então não precisa ser um negócio bonitão, diferentão, não, vai no básico, ou desfocado, ou uma imagem qualquer, e tudo bem. Não é para chamar mais atenção do que você e nem distrair a atenção do entrevistador. E com a mesma energia que a gente faz qualquer entrevista, né? Eu só queria passar algumas coisas que chegaram aqui no chat, Arima. O Vano falou sobre avaliação de perfil, a gente falou sobre isso no webinar, no primeiro webinar, Vano, então vou te sugerir dar uma olhada por lá e depois, se ficar alguma dúvida, faz contato comigo no LinkedIn que a gente tenta de alguma forma ajudar. A Amanda falou sobre uma entrevista presencial, durar 8 minutos. Acho displicente, concordo com você, acho deselegante. Que vamos fazer, né? Existem bons e maus profissionais em todos os lugares. Não tem como defender uma entrevista de 8 minutos, ainda mais presencial. O Luiz Fernando falou que foi numa entrevista um advogado que estava sem terno e gravata. Difícil opinar, Luiz Fernando. Cada empresa tem uma cultura, né? E às vezes o entrevistador também tem as suas peculiaridades. Tem um entrevistador que eu lembro que a gente conheceu aqui na empresa, que ele perguntava o signo do candidato, e se o candidato fosse de Capricórnio, ele não contratava. Um outro não aceitava candidatos que fossem para entrevista com gravata vermelha. Então, tem umas coisas que cada um tem os seus gostos pessoais.
Eu, particularmente, existem livros que falam sobre isso, né? E é um problema, o viés, né? Você entrar numa entrevista enviesado, ou seja, com uma pré-concepção. Todo mundo que é assim é assado, todo mundo que, sei lá, tem olho azul é assim, quem tem cabelo curto é daquele jeito, quem usa brinco é daquele outro. Eu não acho que o advogado deixa de ser bom ou ruim porque usa ou não gravata, né? Mas, sob o ponto de vista de etiqueta, foi o que eu tentei dar como sugestão, e cada um segue o caminho que deseja seguir. Como eu disse também, entender a cultura da empresa ajuda. Às vezes é uma empresa menos formal, né? Empresas mais formais têm um caminho, empresas menos formais têm outra linha de atuação. Outro dia eu vi uma história, para ver como às vezes a gente precisa tomar cuidado, né? Em que uma grande empresa adotou uma política que as pessoas podem investidas a qualquer dia, de qualquer forma. Aí, um dia, a responsável pela área de recursos humanos estava caminhando pelos corredores da empresa e encontrou um profissional que estava fantasiado. Ela olhou e parou a pessoa e perguntou: tá tendo festa? Onde? Não, hoje eu vim de fantasia. Ela estava do lado de uma outra profissional da área dela e falou: você conhece essa pessoa? Conheço. Então, na próxima vez que a gente for demitir pessoas, essa está na lista. Você toma cuidado, né? Às vezes as pessoas também falam umas coisas e não seguem. Acho que a gente precisa tomar sempre muito cuidado em ambientes desconhecidos, para não pecar, às vezes, por um viés que uma pessoa carrega. Se você adota uma política que pode usar qualquer roupa, por que você demite alguém que usa fantasia? A culpa não é da pessoa, a política é que está mal colocada. Então você conserta a política, instrui direito. Eu não acho que a pessoa foi fantasiada para ser demitida, né? A Mariana, peraí, deixa eu ver, só um segundinho. Não fica nervoso não, Mariana. Mariana, bisbilhotando o perfil, de verdade acho que não. Se acha é um bobo, porque não tem nada demais. O perfil é público, está ali para ser olhado. Se não quer que olhe, não deixa público. Obrigado, Ana. Vamos continuar sim, não é nosso objetivo parar jamais, agora que começamos. Não só comigo, mas com outros colegas. Rede de contato, Rodrigo, precisa tomar cuidado. Não vejo problema em comentar, desde que não pareça a tentativa de influenciar uma decisão, né? Uma coisa de leve, suave, pontual, se você sentir conforto, pode fazer sentido. É isso aí, Luiz Fernando. Conhecendo a cultura da empresa, fica fácil se adequar. Esse é o grande segredo, saber onde você está indo. É normal ficar nervoso? Assim, o problema é o seguinte, Otávio, um dia eu ia bem no colégio, eu entrei na faculdade. E aí, nas minhas 3 primeiras provas, eu estava sou engenheiro, né? Estava muito acostumado a tirar notas boas em exatas. Minhas 3 primeiras provas na faculdade, eu tirei 0, meio e 0. E na quarta, eu tirei 3. Eu nunca tinha tirado essas notas na vida. Eu ia fazer a terceira prova de cálculo 1, e se eu tirasse uma nota abaixo de 7, se eu não me engano, eu seria reprovado. Na faculdade que eu cursei à época, isso significaria que, em vez de sair em 5 anos, eu sairia em 6. Eu sempre adotei a seguinte mentalidade: do 0 ninguém passa, principalmente depois que eu tirei 0 em 2 provas. Então, menos que 0 não dá para tirar. Se eu ficar nervoso, só vai me atrapalhar. É assim que eu penso. Então, quando eu vou para fazer qualquer coisa na vida, o meu raciocínio é: do 0 ninguém passa. É fácil? Não, não é fácil, mas a verdade é essa: do menos que 0 não dá para tirar. Então, vamos embora. Porque ficar nervoso não vai te ajudar. Agora, cada um tem que encontrar aí o seu mecanismo de descompressão. Calma, Arima. Quando passamos de 2 etapas, você dispensar na terceira. Cabe a perguntar por quê? Sim,
Cabe perguntar, sim, às vezes os retornos são genéricos, às vezes a gente não tem acesso ao retorno, ou às vezes o requisitante não quer dar a informação precisa por qualquer razão que seja. Mas perguntar, eu sempre perguntaria. Se o retorno for menos genérico, pode te ajudar. Se ele for genérico, tenho que respeitar quem está dando o retorno. Você termina testes e já é acusado, sabe dizer, não consigo saber o que há de errado. Difícil, Karina, aqui. Tem muita entrevista e a gente usa inteligência artificial para fazer uma série de filtros, a gente não consegue dar esses feedbacks. Aí talvez seja limitação da empresa. Se o currículo está 100% e não tem retorno, que pode estar errado. Coisas que não estão escritas no job description e não podem ser escritas por alguma razão, até por confidencialidade. De repente, o teu perfil é exatamente aquele, mas eu estou precisando de alguém de bens de consumo, mas o meu cliente não quer que saiba, ele é um cliente de bens de consumo e não quer que publique isso na vaga. Então, eu não posso publicar. Você acha que é perfeito, mas tua experiência está em outro segmento. Se fosse naquele segmento, talvez resolvesse, Daniel. Uma dinâmica, como se destacar. Putz, Mariana, faz muito tempo a gente não costuma fazer dinâmica. Eu acho que se você souber ter o equilíbrio perfeito entre o ouvir e o falar, eu acho que é um bom começo. As pessoas, às vezes, não prestam atenção no que os outros estão dizendo, ficam esperando a hora de falar, isso nunca é bom. E parecer que quer ser o mais inteligente da sala também nunca é muito saudável. Sim, Rodrigo, citar que você está participando de outros processos, eu acho que transparência é sempre tudo. Estou interessado nessa oportunidade, mas estou em busca de emprego, surgiu uma outra oportunidade, estou participando de um processo em paralelo. Só queria deixar essa informação transparente aqui, mas tenho total interesse nessa vaga e quero continuar aqui. Não, Daniele, não temos serviço de coaching ou nada do tipo, a gente só faz recrutamento e seleção, nossos clientes são só PJ. Rodrigo, não dão retorno, entrevista com RH, é importante ligar e tentar falar com o responsável pela vaga, você fala com o seu interlocutor, não atravessa o samba, não. Você só faz contato com quem você já teve contato, de preferência pela última maneira, pelo último canal que você fez contato. Olha, a gente teve uma conversa há não sei quanto tempo, fiquei com a expectativa de ter um feedback até a data tal, faz alguns dias que não ouço de você, posso perguntar como é que está o processo, como é que está o andamento, eu ainda estou participando? E deixa ver. Se a pessoa não responder nem a isso, talvez exista um problema na empresa, talvez seja um problema de organização, e talvez valha a pena você repensar se é nessa instituição que você quer participar de um processo de seleção, dada a tamanha bagunça. Vamos parar um pouco aqui, Arima, e voltar para o slide, e daqui a pouco eu volto aqui para as perguntas. Isso. Vamos falar um pouco de experiência, então, né? Como que a pessoa pode vender o peixe, né? Como que ela pode se valorizar? Eu acho que está um pouco relacionado àquilo que a gente falou no primeiro webinar, né? Você tem que ser sucinto, buscar as informações que são relevantes para a tua carreira, coisas que não... coisas que estão no currículo, é o cartão de visitas, a entrevista é para você contar essa história e desenvolver o assunto. Cuidado para não ser muito prolixo. Entende o nível de energia do entrevistador, a velocidade, perceba se ele está perdendo um pouco a atenção, se ele começa a olhar para o lado, para o relógio, para o papel, irrequieto na cadeira. Tenta seguir a dinâmica do entrevistador. Não falar longamente por 10 minutos começa a ficar preocupante. É importante dar uma respirada e deixar o interlocutor ditar o ritmo. Se ele te der liberdade, legal. Se ele começar a te interromper muito, presta atenção se ele não está querendo que você encurte a história, pule passagens. O importante é a gente transmitir a mensagem, mas o nível de detalhe precisa tomar cuidado. E é muito mais relevante falar das últimas experiências do que das primeiras da sua carreira, normalmente. Então, as 3 últimas experiências, normalmente, ou vamos colocar assim, os últimos 5 ou 10 anos, são mais relevantes. Por exemplo, eu me formei há alguns anos, 25, acho, alguma coisa parecida com isso. Eu não vou falar do meu estágio na Mercedes, ou na Sofunge, ou meu primeiro emprego na Alcoa. Acho que é pouco relevante. Na verdade, hoje, faz tempo que ninguém me procura para me dar emprego, diga-se de passagem. Eu não faço uma entrevista de emprego, acho que há uns 10 anos, hein?
E quando eu fui na última, ainda meu chefe sabia, porque, na verdade, não tinha interesse nenhum para a empresa, fui lá para bater um papo só por educação. Mas não faz muito sentido eu falar de quando eu era um engenheiro de processo na Alcoa, depois de 15 anos sendo headhunter, né? Um pouquinho mais aí. Então, eu tenho que focar mais no fim do que lá no começo, né? Fala de resultados, coisas concretas, objetivos. Objetivos, tentar mostrar os suas principais conquistas, aquilo que você se orgulha. Se você tem uma posição de liderança, tentar mostrar alguns resultados que você fez, que você teve na construção da equipe. No meio dessa conversa, enfatizar um pouco das suas qualidades. Se preparar também para algumas respostas, né, do tipo, qual é o seu maior defeito? Aquela história, sou perfeccionista. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo cansadinho dessa resposta. Há de ter algum outro, né? Então, pensa no 2 e no 3 para contar umas outras coisas. E procurar seguir uma sequência lógica, uma linha de raciocínio, para não ficar confuso, né? Tem começo, meio e fim. Eu entendo, começa isso, termina aquilo. Se o entrevistador me interrompe para fazer uma pergunta, eu volto no mesmo local. E, de novo, cuidado. Se existe muita interrupção no entrevistador, se ele está querendo que você pule etapas, acompanhe o ritmo do entrevistador. Isso é importante para não ficar pedante nem cansativo e, às vezes, começar a perder a atenção do entrevistador. Não que tenha que ser uma entrevista de 8 minutos, como acho que foi a Amanda que falou lá atrás, total falta de respeito. Mas, normalmente, imagina-se uma entrevista durando entre 45 e 60 minutos. Né? Mais perguntas? Vamos fazer um pouco de pergunta aqui, Arima? Pode ser? Vamos lá. Quer que eu leia alguma pergunta? Quer que eu leia as Eu estou perguntas? numa sequência aqui, eu estou às 5h36 com a Gabriela, se eu não me engano. Espera aí que eu pus o dedo aqui, deu. Isso, a Gabriel. Até quanto tempo depois que a vaga foi postada vale a pena me candidatar? Tenho a impressão que candidato mais de 2 semanas depois que a vaga foi divulgada, já não tenho chance de ser chamado. Gabriel, isso é muito relativo. Às vezes a gente tem processos que são longos, a gente tem processos que eu posso falar por Robert Half, né? A gente tem processo que você faz todo o processo, chega no final, nenhum candidato é escolhido, você volta de novo, você precisa captar currículos. Enquanto a vaga está publicada, eu aplicaria o meu currículo. Agora, estou falando sobre Robert Half, que é o que eu consigo falar, né? Uma vez aplicado o teu currículo em uma vaga na Robert Half, ele está aplicado ali. Não adianta aplicar 5 vezes. O mecanismo de inteligência artificial, ele vai buscar sempre dentro daqueles candidatos, independentemente do momento. Então, se você aplicou uma vez, está sempre lá e a ferramenta já funciona. Aplicar 10 vezes para a mesma vaga, eu entendo que não é o melhor caminho. Robson, eu tive uma entrevista online com o gerente da área relativa ao cargo, foi tudo muito bem. A segunda entrevista seria com o diretor da área. A entrevista estava evoluindo. Quando ele me perguntou a idade, eu disse que tinha 52, ele falou que achava que eu tinha 40. A partir da entrevista degringolou. Deu para perceber que ele queria uma pessoa mais nova. Foi horrível. Horrível, deselegante, preconceituoso. A gente pode encontrar um monte de respostas para isso. Vou te contar uma experiência pessoal. Eu fui fazer uma entrevista em 2004 ou 2005. Eu passei por todo mundo. Era para ser assessor do diretor financeiro numa empresa farmacêutica bem grande. Aí eu entrei na sala, ele olhou meu currículo e falou, não entendi o que você está fazendo aqui, não é nada do que eu procuro. Foi super agradável, né? Uma falta de educação, uma falta de delicadeza, de sensibilidade, já começa por aí, falta de educação, ponto. Então a gente não consegue consertar o mundo, né? Eu não esqueço dele até hoje, e não foi uma imagem positiva que ele deixou para mim. Não acho que é assim que você trata um candidato, independentemente de qualquer coisa. Segunda coisa, se ele olhou a tua experiência profissional e não consegue perceber mais ou menos a compatibilidade dessa experiência com a tua faixa etária, ele não sabe nem ler um currículo. Segundo, discriminação, etarismo é discriminação, é falta de percepção da importância da diversidade em qualquer corporação. Se ele acha que a sua idade te define, eu acho que ele não é o chefe que você deveria buscar. Do mesmo jeito que a entrevista degringolou para ele, deveria degringolar para você. Entendo que é frustrante, não sei qual a tua situação e de repente a necessidade do emprego ser mais ou menos iminente, mas um profissional que age dessa forma numa entrevista, imagina como ele é como gestor. Será que é o líder que você quer trabalhar? Não é o que eu gostaria de trabalhar. Então, segue o jogo, fica o aprendizado
e a gente torce para que esse ser humano aí evolua pessoal e profissionalmente, né? Eu lamento pela experiência que você teve. A Cássio, me inscrevi em posições da OverRef e 15 dias e não recebi retorno. Como faço? Na verdade, Cássio, a gente tem, para as pessoas que se inscrevem, respostas automáticas dizendo que a gente recebeu o seu currículo. A gente recebe cerca de 1.200 candidaturas únicas por dia no nosso site. A gente não tem a menor condição de dar os feedbacks individuais e não damos. A gente só recebe esses currículos e avisa que ele foi recebido. A partir do momento que o teu currículo foi recebido para qualquer posição da OverRef, ele entra num processo e o primeiro filtro é um mecanismo de inteligência artificial. Se a gente entendesse esse mecanismo e depois os filtros dos consultores entenderem que o teu perfil faz sentido para a posição, você vai ser contatado. E a partir daí a gente tem condições de ter um feedback um pouco diferente, mais personalizado. Mas nessa primeira etapa a gente não tem, infelizmente, condição de dar feedback individualizado. Se você receber uma mensagem que teu currículo foi aplicado, significa que ele está lá e a gente vai olhar para ele. E o dia que fizer sentido para essa ou para qualquer outra oportunidade, os nossos mecanismos estão atentos e a gente vai fazer contato. O que vocês acham da plataforma Gup? Não conheço, Rodrigo, não posso opinar a respeito. Infelizmente, não consigo te ajudar com essa informação. Kátia, sênior, 20 aplicações se passaram, fui para um processo e seria muito bom saber o motivo da eliminação na terceira ou quarta etapa. Entendo, Kátia, entendo a frustração, mas às vezes eu posso falar pela OverRef, mas me coloco no lugar de outras empresas e às vezes das áreas de recursos humanos, às vezes os entrevistadores, os requisitantes não dão essa informação. Já recebi feedback de... Imagina um cliente que diz para a gente, não, eu decidi não contratar ela porque eu percebi que ela é de Capricórnio e de Capricórnio eu não contrato. Eu não tenho nem coragem de te dar essa informação, para ser bem sincero, porque eu acho ela deselegante, desrespeitosa e não faz o menor sentido, não vai agregar em nada para a sua carreira. Existem outras situações, outros feedbacks que a gente tem, que a gente vai te dar, obviamente, de uma maneira apropriada. Mas quando eu tenho, e às vezes tem entrevistador que simplesmente fala, não gostei, preferi o outro. E eu não tenho essa informação. Isso vale para a OverRef, isso vale para outras empresas que fazem o mesmo serviço, e às vezes o próprio RH da empresa não consegue extrair a informação do entrevistador. Tá? Às vezes é mais difícil até para ele do que para mim. Tanto na entrevista, é importante alinhar nossa experiência, conhecimento e resultados com a vaga. Ou seja, deixa eu ver aqui o Sidney, o que ele está falando. Ou seja, cadê? Peraí, eu preciso maximizar isso aqui que já não está dando mais. Ou seja, não podemos tratar todas as vagas no modo padrão, cada vaga é uma vaga? Sidney, o ideal é você ter um currículo, digamos assim, base, mas se você perceber que existe alguma coisa que você fez na tua carreira que para aquela posição pode chamar um pouco mais de atenção, porque a vaga tem um viés específico, às vezes incorporar uma frase ali ou uma conquista pode ser importante. Ricardo, nenhum problema em fazer contato pelo celular, na minha opinião, pelo menos a gente usa o WhatsApp de maneira bem corriqueira para ser o mais prático possível. Quando a entrevista é online, tenho percebido que existem recrutadores que estão fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Isso me tira atenção e afeta a minha performance. Alguma dica para essa realidade da entrevista online? Às vezes, Felipe, eu posso falar também pela OverRef. Quando eu faço entrevistas, eu preciso fazer anotações. E eu estou aqui fazendo anotações, mas não quer dizer que eu não esteja prestando atenção em você. Se isso te desconcentra, talvez você tirar da tela a imagem do entrevistador e colocar qualquer outra imagem possa te ajudar. Quanto tempo e o conteúdo sobre a abertura da entrevista se apresente? Acho que se alguém perguntar para você se apresentar, Kátia, eu procuraria ser breve, 1 ou 2 minutos e ver como é que o entrevistador reage a partir daí. Não me estenderia muito mais que isso, não, até porque você não conhece o entrevistador, não sabe o que ele está procurando, e se precisar que fale mais, depois você fala mais. 2, 3 minutinhos. Os processos seletivos estão muito mais criteriosos hoje em dia, você preenche 1 milhão de formulários, teste disso, daquilo, vídeo, 200 entrevistas, não recebem nem proposta. Me parece que as empresas estão buscando a pessoa perfeita. Rafael, acho que não sei se estão buscando a pessoa perfeita, concordo que os processos de seleção estão bastante criteriosos,
a gente é só uma interface, eu sigo, no fundo, o que o cliente determina, mas eu entendo que as empresas têm cada vez mais receio de errar na contratação custa caro, prejudica a empresa, prejudica a pessoa que está sendo contratada, pode ser uma experiência ruim, um desligamento. Então, sim, eu acredito que as empresas a maior parte delas tem sido bastante criteriosa para contratar, o que não significa um processo mais simples e também não significa que o processo, por ser mais complexo ou mais comprido, seja eficiente. Aí tem de tudo um pouco. Ser sincero demais? Não, Vano, assim, eu acho que você tem que falar isso, não sou meio desorganizado. Eu acho que eu tenho uma dificuldade com organização, é uma coisa que eu venho trabalhando há anos, me aperfeiçoando, mas eu gostaria de ser mais organizado do que eu sou hoje. Você está dizendo um pouco disso, mas de uma maneira educada. Primeiro encontro, você vai conhecer lá uma pessoa com quem você quer se relacionar. Você vai chegar lá no primeiro encontro, sentou lá, faz tempo que eu não faço isso muito, diga-se de passagem, não sei se é no barzinho, no restaurante, enfim, sei lá onde quer que seja. Primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa, eu ronco à noite, quando chego em casa cansado, eu jogo o sapato no meio da sala. Não, né? Primeiro a gente conquista, depois a gente vai contando umas historinhas. Então, não tem problema falar de algumas coisas, porque você tem que ser quem você é, mas só tomar cuidado como você fala isso. Arima, vai controlando meu tempo aí, por favor, porque tem um monte de pergunta aqui. Eu estou no Ricardo. Você trabalha no segmento e mudou ao longo da carreira. Mais Você é 15, né? contratado para uma vaga cuja experiência predominante é aquela do início da carreira. Como proceder? Aí é teu objetivo, Ricardo. O que você está procurando de carreira? Se faz sentido com aquilo que você busca, legal. Manda ver. Se quem te chamou leu o teu currículo, imagino que saiba o que está fazendo, né? Uma entrevista de 30 minutos com case para ser aplicado. Perde. Aqui eu não entendi, Kátia. Por exemplo, uma entrevista. Tá. Quanto tempo o candidato se apresente? Por exemplo, uma entrevista de 30 minutos com um case para ser aplicado. Não entendi, Kátia. Se você puder reformular essa pergunta, me ajuda. Você tem algumas dicas para uso do metido estar nas entrevistas? Eles usam esse metido na... Acho que é um Rodrigo, desculpa. método STAR. Eles usam o método STAR na Amazon. Não, desconheço. Desculpa a ignorância. Nunca ouvi falar nesse negócio, mas aí eu que sou o bobinho aqui. Desculpa, não conheço. Boa tarde, qual a sua opinião sobre aplicar ao mesmo tempo para diferentes posições na mesma empresa? Estranho, Maurício. Ao mesmo tempo, diferentes posições na mesma empresa, eu ficaria com a impressão de que você não está sabendo muito para onde você está indo. É melhor focar em uma coisa por vez. Qual é o teu objetivo de carreira? Nós vamos falar mais para frente sobre planejamento de carreira, e aí você ponderar sobre qual caminho faz sentido naquele momento. Não faz sentido fazer em todos os caminhos ao mesmo tempo, né? Na minha opinião. A ferramenta da HF não mostra vagas que você já se candidatou. O que ele quis dizer aí é que a ferramenta da Robert Half não mostra as candidaturas que ele fez, né? Então ele pode correr o risco de se aplicar mais de uma vez na mesma vaga, o que é fato, porque a gente não tem sistema de login onde você entra lá e vê histórico de candidaturas, você simplesmente manda o currículo. Pode acontecer aqui, pode acontecer em outro lugar, talvez uma coisa que não vai acontecer nada se aplicar várias vezes na Robert Half, mas também não agrega valor. Talvez uma coisa que você possa fazer é ter lá um bloquinho de anotações para ver onde você já se aplicou, seja numa empresa ou seja na Robert Half, para evitar isso ou minimizar. Até porque pode ser uma pergunta do próprio recrutador, né? Como que você ficou sabendo dessa vaga, né? Para não ter aquela resposta assim, eu não sei, estou aplicando para um monte de lugar, né? Demonstra um pouco assim de, talvez, Marília, cuidado, né? Cuidado, organização, atenção. Marília, etarismo, o que eu vou falar? Tem empresas e pessoas de todo tipo, Ricardo, a mesma coisa. Não dá para a gente consertar o mundo. Acho triste, acho pobre. De verdade, pontualmente eu entendo. Imagina que você está buscando um sucessor para sua equipe, para sua posição, e você vai, esse processo de sucessão vai levar entre 5 e 7 anos. Trazer uma pessoa
que tem uma faixa etária muito avançada, talvez não faça sentido para a carreira. Às vezes tem uma questão que pega, a gente falou bastante sobre isso no primeiro webinar, sugiro quem não viu dar uma olhada, que é a questão do budget, do orçamento. Normalmente pessoas com mais experiência profissional têm salários mais altos e às vezes isso não encaixa no orçamento da empresa. Então tem isso também. Empresas que discriminam deliberadamente, na minha opinião, eu continuo com a mesma impressão, não é empresa para você trabalhar. Pontos fortes e pontos a melhorar, como posso ter essa resposta na ponta da língua? Treinando, Fulvio, dando uma pensada no que você acha que é bom, ouvindo, lembrando de feedbacks que você recebeu, e treinando e manda bala. Os mais jovens não sabem conviver com pares mais velhos que eles, ou seja, a educação para conviver com a diversidade não existe. Cláudia, eu entendo a sua frustração, o seu comentário, mas eu acho que existem de tudo no mundo, né? Generalizar é sempre complicado. Podem existir pessoas mais jovens que não sabem conviver com seus pares mais experientes, mas também existem jovens que sabem, e vice-versa. Às vezes não existem pessoas mais experientes que sabem conviver com os mais jovens. Eu acho que esse conflito de gerações está presente, é uma coisa para todo mundo aprender e tentar extrair o que existe de melhor do outro. Qual o tempo médio dos processos do nível C-Level? Eu sei que é difícil estabelecer um prazo. Pergunto isso, o processo é mais lento. Sim, é mais lento. Rodrigo, eu diria para você que um processo para C-Level dificilmente vai durar menos de 3 meses. Entre 3 e 6 me parece bem razoável. CV sempre atualizados, Cláudia, sempre que possível. Você acha que os recrutadores têm preferência por chamar pessoas que estão empregadas, que estão desempregadas? Amanda, sinceramente, não vejo dessa maneira. Na verdade, é mais, em tese, seria mais fácil uma pessoa desempregada seria mais flexível para aceitar uma oportunidade de emprego do que uma pessoa empregada. Até seria o oposto. Eu não vejo dessa forma. Não é esse o viés que a gente usa para identificar. A gente busca o perfil que o cliente está procurando. Se a pessoa está empregada ou desempregada naquele momento, na minha opinião, não é relevante. Já vi pessoas discriminarem nesse sentido, já vi. Sempre vai ter, sempre, em todo lugar no mundo, sempre vai ter discriminação, infelizmente. Eu não quero ninguém que esteja desempregado. Já vi isso de uma ou outra pessoa. A gente faz o nosso comentário, emite a nossa opinião. Isso é uma fotografia, não é um filme, mas, enfim, como eu disse, existem profissionais e profissionais bons e ruins em qualquer empresa, em qualquer segmento. Hoje em dia, o que eu percebo é que se após a aplicação para a vaga não fazem, te contratam rápido, já era. Rafael, os processos estão dinâmicos, não é já era, mas as chances vão diminuindo. Fui desligado no meu último trabalho com nível de desempenho altíssimo, porque uma pessoa no cargo alto de liderança implicou comigo quando me perguntaram, foi desligado na entrevista e que foi uma reestruturação, mas fico bastante sem graça. Amanda, como responder essa pergunta? Eu responderia dessa forma. Olha, exatamente a razão eu não tenho a informação, me foi dito que era um processo de reestruturação. Eu entendo também que existia um desalinhamento entre a cultura da liderança da área naquele momento e o que eu pensava, e acho que esse conflito também me colocou numa posição delicada e eu acabei, talvez, nessa reestruturação sendo escolhida também por isso. Mas se você deixar essa história de reestruturação, eu entendo o seu desconforto, mas também passa. Falar mal, atacar quem não está ali dentro da sala de entrevista, seu ex-empregador, sua ex-empresa, é pior do que você falar que você se reestruturou. Então, que teve uma reestruturação. Então, acho, na dúvida, segue com esse discurso e deixa a bola rolar que você ganha mais, na minha opinião. Engole o sapo, mas faz parte. Quando a pessoa é desligada por justa causa, mesmo que injustamente, isso influencia nas aplicações para as vagas pós-demissão. Rafael, não tenho muita familiaridade com isso. Isso vai estar escrito na sua carteira de trabalho. Não tem como defender. Se foi injusta, provavelmente tem um processo trabalhista por trás disso. É muito complicado, são casos muito pontuais, difícil opinar aqui. Não é uma coisa que a gente leva em consideração num processo de seleção normalmente, até porque a gente não tem acesso às carteiras de trabalho dos profissionais que a gente entrevista. Aí acho que cada empresa pode ser que tenha uma política específica, eu não consigo te dar uma resposta melhor que essa. Os RHs têm que entender que existe uma crise, ter experiência pode ser positivo, concordo com você, Rodrigo.
salário mais baixo, dá uma olhada no Webinar 1. Às vezes as empresas têm medo. Sentimento, preconceito. Eu concordo com você, eu não acho que 50 anos, meu pai trabalhou até os 80, hoje tem 83. Eu concordo com você, mas não dá para consertar o mundo. Mas dá uma olhadinha lá no Webinar 1 que eu falo bastante sobre isso. Situação, tarefa, ação e resultados. Alessandro, legal, bacana, mas de verdade não conheço essa metodologia de entrevista aí, não sei nem opinar a respeito. Estou ouvindo pela primeira vez, preciso estudar aí. Obrigado pela informação. Tive uma entrevista com o consultor da Robert Half, ele me perguntou se eu recebesse uma proposta do cliente dele, se a minha empresa me confrontasse com uma conta melhor, esse aceito. Disse a ele que não estou a leilão, mas se o proprietário me der 5% das cotas, eu talvez tentaria. Você acha que ele entrará comigo em contato novamente? Não sei te dizer, Daniel, essa pergunta você pode fazer para ele. Eu só acho o seguinte, se você... uma vez que você... contraproposta é um negócio muito ruim, Daniel. Uma vez que você dá uma palavra, uma vez que você vai participando de um processo de seleção, e eu não estou aqui para julgar, tá? Eu só estou dando minha opinião. E não quer dizer que seja a melhor nem a perfeita. Mas quando você participa de um processo de seleção, vai evoluindo, você tacitamente está assumindo um compromisso que você está interessado naquela oportunidade. Se você me pede para ganhar, sei lá, 10, e depois de todas as entrevistas, você me diz que está interessado na oportunidade, eu te ofereço esses 10, e você me diz que você vai, não existe uma outra resposta depois. Palavra só tem uma. Você falou que você vai, nem que te ofereçam um peso em ouro. Quando a gente vai pedir demissão, na minha forma de ver, o correto é você não ouvir uma contraproposta. Não me interessa se me oferecerem o meu peso em ouro, eu não fico. Eu já dei minha palavra para o outro empregador, essa decisão já está tomada. E dinheiro não é o único motivo que governa a nossa carreira. Mas, Fernando, é o seguinte, me ofereceram uma situação aqui que vai mudar minha vida. Você tem todo o direito de aceitar. Mas eu, como provedor de serviço para uma empresa, preciso deixar claro para o meu cliente que o Daniel candidato pode ficar numa contraproposta. Esse é meu papel. Eu sou pago para dar essa informação para o meu cliente. E é importante que meu cliente saiba. E eu já vi empresas decidirem seguir com o Daniel no processo e não seguir com o Daniel no processo. Essa decisão não é minha, é do meu cliente. Agora, eu entendo que se você tomou a decisão de sair, nem teu peso em ouro deveria te fazer ficar. Porque se você der a palavra que você vai mudar para uma outra pessoa, se aceita uma proposta, depois você fala, não, peraí, pensei bem, não aceito mais. É muito delicado. De novo, não sou dono da verdade, entendo que cada situação é uma situação, cada vida é uma vida, cada momento de vida é um momento de vida, e todo mundo tem tem o direito de seguir o que acha melhor para a sua vida. Mas depois de dada a palavra, voltar atrás é muito complicado. Essa informação eu preciso transmitir para o meu cliente, porque ela é importante. É importante que você seja honesto com o headhunter, porque você coloca o headhunter numa situação delicada e no futuro ele não vai ter confiança em você. Ele sabe que você foi transparente, ótimo, ele vai ser transparente com o nosso cliente. E se o nosso cliente entender que faz sentido nesse momento seguir com o Daniel, vai seguir. Se não faz sentido, não faz sentido seguir. Agora, até quando você vai esperar o proprietário da empresa te dar 5 cotas da empresa? Então, você vai ficar nisso eternamente. Então, se ele te oferecer 5% das cotas, você fica a qualquer tempo e hora. E a tua carreira, ele está pensando nisso? Ou só na hora que você foi decidir pedir demissão é que você tem esse valor? Talvez seja uma coisa para você pensar, né? O quanto ele está te valorizando? É só na ameaça que funciona? Então, se em algum momento você vai ter que ameaçar para ter esses 5% das cotas, por que ele não te dá isso hoje? Então, também você tem que se valorizar, né? Entender que não pode ser só de forma reativa que você tem que ser reconhecido na empresa que você atua. Enfim, eu não conheço a tua situação, estou aqui palpitando, só tentando dar a minha opinião, que não é uma verdade absoluta, muito pelo contrário. O entrevistador declara um case e começa pedindo para o candidato se apresentar. É melhor perguntar no início da entrevista o tempo total que teremos para cada entrevista ou mantém sempre a apresentação de 2 a 3 minutos? Não, eu acho que você pode externar essa preocupação, Kátia. Eu tenho um case para apresentar, meu case deve durar uns 25 minutos. Eu vou me apresentar aqui em 2 ou 3 minutos. Esse tempo tá bom para você? Ou eu posso levar mais tempo para me apresentar? Enfim, perguntar não ofende, não. Empreendi por 5 anos, avaliei os efeitos pós-Covid e decidi retornar ao mercado. Sendo sênior, como abordar na entrevista? E se ele falarem o que falhou, o que deu errado? Concordo?
Não, Kátia, eu acho que são momentos de vida. Decidi empreender, durante o tempo funcionou, agora eu queria voltar para o mercado corporativo. Empreender me trouxe alguns aprendizados, mas algumas dificuldades, alguma instabilidade. Eu estou num outro momento de vida, eu quero ter um emprego, eu quero estar numa empresa mais estruturada. É esse o meu objetivo de carreira no momento. Acabou. O que faltou, ou o que deu errado, é a verdade. Talvez seja cansativo demais, é mais difícil do que eu imaginava, o momento de mercado, senti falta de ter outras pessoas para dividir conhecimento, para aprender, era um voo muito solo, enfim. Algo do gênero. Wagner, aqui eu desculpa o desconhecimento, mas é verdade, agora que você falou, não se pode escrever justa causa na carteira. Você tem toda a razão, nem nenhuma informação negativa, isso é ilegal. Ao contrário, participei de um processo, fui aprovador, depois de 2 entrevistas com RH e 2 com diretoria, a última me desloquei até a cidade. Quando tive o retorno, pedi confirmação para pedir a demissão que estava naquele momento. Postergando a vez, já estou esperando 11 meses, várias desculpas. Ontem mesmo mandei uma mensagem, caso inverso, tivesse comentado há pouco. Otávio, é verdade. Tem empresas que, por qualquer motivo, no final do processo, a vaga pode ter um congelamento de vagas, pode mudar a estratégia, pode acontecer um monte de coisa. Eu só peço demissão com carta oferta na mão, e se tiver que fazer exame médico, depois de exame médico, para ter certeza, e ainda pergunto para a empresa, posso pedir meu desligamento agora? Aí você procede. Aqui teve alguma coisa no meio do caminho, eles não estão querendo te contar, vira a página, segue o jogo, esquece. Porque está difícil rolar aqui, né? Está cada vez mais improvável. Estou certo de que muitos dos processos que participei escolheram pessoas por serem mais jovens. Ricardo falando aqui. Grande parte das empresas, eu não vejo grande parte das empresas. Aqui ou ali pode acontecer. Diretor, como é bom falar com uma pessoa sênior. Ele acabou me convidando para trabalhar com ele. Então, Ricardo, tem de tudo. Tem gente com uma cabeça mais esclarecida e gente com uma cabeça menos esclarecida. É isso aí. Estar há bastante tempo desempregado joga contra a escolha entre a pessoas demais. Não necessariamente, Rafael. De novo, acho que tem pessoas mais preparadas para entrevistar e pessoas menos preparadas. Talvez para uma pessoa com um viés de preconceito, talvez faça diferença. Na minha opinião, não faz diferença. O importante é, enquanto você está desempregado, procurar aperfeiçoamento, fazer curso, buscar, de repente, uma vaga temporária, se mexer, e uma hora vai aparecer, se Deus quiser. Eu entendo, Flávio. O que falar quando o entrevistador pergunta quais são suas expectativas? Putz, expectativas em relação a quê? É muito difícil, muito genérico, Vilma. Em relação à oportunidade, eu queria trabalhar numa empresa que me desse a oportunidade de me desenvolver, de aprender, de me aperfeiçoar, de entregar resultados, e que isso, com o tempo, me fizesse progredir na carreira, por exemplo. Eu tenho expectativa de voltar para o mercado de trabalho corporativo, como alguém falou há pouco que era empreendedora. A expectativa depende de qual é a pergunta. Mas eu acho que tem que ser sincera, o que você busca. Ricardo, o trabalho voluntário faz diferença? Assim, no Photoshop, no limite lá pode fazer alguma diferença. Talvez exista uma ou outra empresa que leve isso mais pondere lá na frente, mas sinceramente não acredito que isso num primeiro momento é fator de decisão de contratação. Arima, zerei as perguntas aqui, vou pedir para o pessoal parar, porque eu não vou conseguir mais, a gente estourou o tempo pra caramba aqui. Se puder passar os contatos aí na tela, aí quem quiser fazer alguma pergunta e tal, fica à vontade lá no LinkedIn, estou sempre à disposição. Tá. Bom, obrigado, Fernando. Eu acho que assim, eu nem te interrompi, porque a parte mais válida aí são essas perguntas que o pessoal fica enviando, né? Então, muito bom, espero que tenha dado bastante insight, informações para todos aí que estiveram presentes. A gente teve, pelo número de perguntas, dá para ver que muita gente participou aqui ao vivo conosco. Esse webinar ficará gravado, né, vai estar no nosso canal do YouTube. E eu queria só relembrar, então, quais são os próximos passos aqui. Se você gostou desse tipo de dinâmica, desse bate-papo aí, pergunta-respostas, aproveitem, porque ainda teremos 2 oportunidades para falar com o Fernando.
né? E quem sabe ele não volta num próximo ciclo também, junto com outros colegas, né? O próximo webinar, relembrando, dia 5 de julho, a gente vai falar de networking. Depois, em agosto, vai ter o webinar de carreira. Então, acho que oportunidades aí para a gente trazer perguntas relacionadas à carreira, não que a gente não possa voltar nos temas entrevista e currículo, mas isso vocês podem aproveitar aqui nos webinars que foram gravados. Muito obrigado pela participação de todos aí, a gente está vendo o pessoal escrevendo aí no chat. O site, memorizem esse endereço aqui, robertreff.com.br/bate-papo. É lá que você pode se inscrever para o próximo webinar, a partir de amanhã. É lá que você encontra as gravações dos 2 últimos webinars. É lá que está toda a nossa comunicação em relação a esse programa. Tá bom? Agradeço a participação de vocês. Vou passar a palavra para o Fernando para as considerações finais e aproveito e já deixo na tela aí os contatos do Fernando. O LinkedIn dele, é só procurar Fernando Mantovani no LinkedIn. E o e-mail dele está aí na tela, fernando.mantovani@robertreff.com.br. Não, acho que é isso aí, moçada. Falei bastante aí. Espero ter, de alguma forma, que a Robert Half de alguma forma tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham sucesso na carreira de vocês, busquem o que estão procurando. Se de alguma forma, ao longo dessa trajetória profissional, a Robert Half puder participar, vai ser um privilégio. Às vezes a gente não consegue dar a atenção que gostaria, o volume de coisas que a gente lida por dia é muito grande, mas a gente gostaria de poder fornecer o máximo de conteúdo possível. Tem Robert Half Talks, tem blog, tem blog da Exame, tem o nosso site, segue a gente no LinkedIn, a gente despeja conteúdo a todo momento. Vocês têm meus contatos aí, não fica nenhuma pergunta sem resposta, podem ter certeza disso. Se alguém quiser, fica à vontade para me acessar por qualquer meio aí, que eu vou fazer o possível para ajudar. A gente não faz mágica, a gente é contratado por empresas para localizar profissionais que os nossos clientes buscam. Então a gente apresenta perfis, a gente não toma decisões, mas a gente procura sempre ajudar. Torço para que tenham de verdade sucesso nas carreiras aí, boa sorte nos processos de seleção, e se minimamente a gente puder ajudar, é sempre um privilégio. Obrigado, boa noite. Obrigado a todos, boa noite.